Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais uma devocional. E como eu havia dito em alguns vídeos anteriores, eu quero fazer uma série de meditações devocionais sobre o casamento, sobre família. E hoje eu quero falar sobre o papel da mulher no casamento. Depois eu vou falar sobre o papel do marido e depois vamos falar também sobre os filhos, baseado nos comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes, baseado nos princípios bíblicos estabelecidos por Deus na sua palavra. Tá bom? O texto básico sobre o nosso tema de hoje, o texto básico encontra-se em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 22 a 24. Esse texto nos diz assim, acompanhe a leitura que eu farei. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Me dirigindo então às mulheres especialmente, William Hendrickson, um teólogo e escritor erudito, ele é absolutamente pertinente quando diz que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Vejam, nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Nenhuma é tão básica, diz ele. O teólogo chamado John Mackay diz com razão que a vida no lar, como instituição primária e básica da sociedade, exige tratamento especial. O lar, por sua própria natureza, deveria ser a morada do amor, diz ele. Entretanto, meus queridos, minhas queridas, a realidade muito frequentemente é bem outra. A realidade é outra. Um dos problemas do lar é o autoritarismo e o outro é o hedonismo. Autoritarismo por um lado e hedonismo por outro. O autoritarismo busca governar pela força. O resultado disso é uma casa de bonecos ou uma casa de loucos. O autoritarismo produz o silêncio fúnebre e uma ordem imposta pelo medo ou uma caótica desordem causada pelo desespero. Vejam, o hedonismo, por sua vez, é o culto exclusivista e egoístico da felicidade própria. É a busca pelo prazer. Isso que é hedonismo. No século I, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, tanto o autoritarismo quanto o hedonismo estavam presentes na família. Olha só, lá naquela época, lá naquela época de Paulo. Um dos maiores problemas, meus queridos, da civilização antiga, era o pouco valor dado às mulheres. Elas não eram vistas como pessoas, vejam. As mulheres não eram vistas como pessoas, mas como propriedade de quem? Do pai quando solteiras e do marido depois de casadas. Essa era a situação das mulheres. E é exatamente nesse contexto de falência da virtude e de desastre da família que Paulo escreve Efésios 5, de 22 a 33. Ele aponta para algo totalmente novo e revolucionário naqueles dias. Já na cultura pós-moderna, o conceito de família está confuso, muito confuso. A confusão de papéis no casamento. A família não pode ser, acéfala ou bicéfala. Não pode ser nem uma coisa nem outra. Deus pôs o homem como cabeça da esposa e líder do lar. E um lar sem cabeça é um convite ao caos. O novo Código Civil brasileiro parece não reconhecer a diferença de papéis. Reconhece-se a legitimidade de relações que a Bíblia chama de adultério. Veja, as relações homossexuais estão se tornando cada vez mais aceitáveis.
A infidelidade conjugal atinge mais de 50% dos casais. O índice de divórcio aumenta assustadoramente, mesmo na terceira idade, meus queridos. Olha só que absurdo. A cultura pós-moderna está voltando às mesmas práticas reprováveis dos tempos primitivos, lá dos tempos de Paulo, e até mesmo antes. Então hoje eu quero falar sobre o papel da mulher no casamento, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, baseado no texto de Efésios 5, de 22 a 24. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vejam vocês, ele não falou nada dele. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ordena que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Mas o que é submissão? De acordo com a Bíblia, de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, o que é submissão? Essa palavra, meus queridos e minhas queridas, está profundamente desgastada em nossos dias. John Mackay diz corretamente que uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. Vejam, uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. Então, antes de prosseguirmos, precisamos entender com clareza o que não é submissão. Antes de falarmos do que é, precisamos falar sobre o que não é. Em primeiro lugar, submissão, anote aí, submissão não é inferioridade, não é. Devemos desinfetar a palavra submissão de seus sentidos adulterados. A mulher não é inferior ao homem. Ela foi tão feita à imagem de Deus quanto o homem. Ela foi tirada da costela do homem e não dos pés. Ela é auxiliadora idônea, aquela que olha nos olhos e não uma escrava. Aos olhos de Deus, ela é coigual com o homem. O teólogo chamado John Stott diz que não devemos pensar que a submissão que Paulo recomenda às esposas nesse texto, às crianças e aos servos, seja outra palavra para a inferioridade. Não é. De igual forma, não devemos aceitar a ideia de uma obediência cega e servil. Submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Vejam. Submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. A missão do marido é glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a missão da esposa é sustentar seu marido nessa missão. Em segundo lugar, submissão não é obediência incondicional. Não é. A submissão da esposa a Jesus, ao Senhor, é uma submissão absolutamente exclusiva. Todos nós somos servos de Cristo. Nunca se afirma, porém, que a esposa deve ser escrava ou serva do marido. Nossa relação com Jesus é uma relação de submissão completa, inteira e absoluta. Mas não é essa a exortação dirigida às esposas. Se a submissão da esposa ao marido implicar sua insubmissão a Cristo, ela precisa desobedecer ao marido para obedecer a Cristo. Entenderam? A submissão a Cristo, ela é total, absoluta. A submissão ao marido, não. Ela é ilimitada de acordo com a sua submissão a Cristo. Se ao me submeter ao marido, eu vou deixar de submeter-me a Cristo? Não posso fazer isso, porque estou trocando os valores. Eu preciso então obedecer a Cristo e desobedecer ao marido. A autoridade do marido, dos pais e dos patrões não é ilimitada, não é. Nem a submissão das esposas, dos filhos e dos empregados é incondicional. O princípio aqui é claro, para vocês entenderem. Devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. Em resumo, o que eu vou fazer?
implica em desobedecer a Deus? Sim, então eu não posso fazer. Eu tenho que desobedecer para obedecer a Deus. Essa é a questão. Então, vejamos agora o que é submissão de acordo com os princípios estabelecidos por Deus nas Escrituras, ensinadas aqui pelo apóstolo Paulo em Efésios 5. Em primeiro lugar, devemos entender que a mulher deve ser submissa ao marido por causa de Cristo. Por que ela deve ser submissa ao marido? Por causa de Cristo. Efésios 5, 22 diz, verso 22, mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. A submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo, mas por causa de Cristo. Vejam que diferença. A submissão da esposa ao marido é uma expressão da submissão da esposa a Cristo. Então, o pastor Paulo Júnior, ele afirma o seguinte, ele faz uma afirmação dura. Ele faz uma afirmação dura. Ele diz assim, desculpe, não é possível conciliar a pauta do feminismo com o cristianismo. Ou você é uma mulher bíblica ou é feminista. A submissão ao esposo, cabeça da família, está estritamente ligada à submissão e à obediência a Deus. Olha que palavra dura. Portanto, a esposa submete-se ao marido por amor e obediência a Cristo. A esposa submete-se ao marido para a glória de Deus. A esposa submete-se ao marido para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu sou submissa por causa da glória de Deus, para a glória de Deus. A esposa submete-se ao marido para que a palavra de Deus não seja blasfemada também. Olha só que coisa importantíssima que muitas vezes as mulheres não param para analisar. Eu preciso me submeter ao marido, né? As mulheres precisam entender isso, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Blasfemada onde? Na sociedade. E isso, minhas queridas, meus queridos, é muito sério. Isso é muito sério. Em segundo lugar, devemos observar que a submissão da esposa ao marido é a sua liberdade. Verso 23 diz assim, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então a submissão não é escravidão, mas liberdade. Olha o que a Bíblia diz em contraponto, né, à sociedade, o que a sociedade ensina. O ensino bíblico, a verdade liberta. Então a submissão não é escravidão, mas liberdade. A verdade liberta. Só sou livre quando obedeço às leis do meu país, por exemplo. Um trem só é livre quando corre em cima dos trilhos. E vejam, que verdade é essa, né? O teólogo John Stott ele está correto ao afirmar o seguinte, o ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança e que sua esposa encontra a si mesmo e seu verdadeiro papel dado por Deus não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária e alegre. Voluntária e alegre. Em terceiro lugar, à luz do ensino de Paulo, do apóstolo Paulo, a submissão da esposa ao marido é a sua glória. Olha só. Verso 24 diz, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Assim como a glória da igreja, olha que coisa linda, olha a comparação. Assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, a glória da igreja é ser submissa a Cristo. Também a glória da esposa é ser submissa ao marido. A submissão da igreja a Cristo é voluntária, devotada, sincera e entusiástica. A igreja faz isso com todo entusiasmo, com todo fervor, com alegria. Ela se submete a Jesus, ao Senhor da igreja.
É uma submissão motivada pelo amor, porque a igreja ama Cristo. A igreja só é bela quando se submete a Cristo. A submissão da igreja a Cristo não a desonra nem a desvaloriza. Pelo contrário, a igreja só é feliz quando se submete a Cristo. Vejam, quando a igreja deixa de se submeter a Cristo, ela perde sua identidade, seu nome, sua reputação e seu poder. A submissão, então, não é a um senhor autoritário, inflexível e insensível, mas a alguém que a ama a ponto de dar a vida, a sua vida por ela. A submissão da esposa não é a um tirano, mas a um marido que a ama como Cristo ama a igreja. E depois eu vou falar sobre o papel do marido também. Aguarda aí, tá? Em quarto lugar, a submissão da esposa ao marido, vejam, é a sua missão. A submissão da esposa ao marido é a sua missão. A palavra submissão indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido. Vejam, a missão da esposa é sustentar a missão do marido. E qual é a missão do marido? A missão do marido é amar a esposa a ponto de morrer por ela. Veja, olha a missão do marido. Então, a mulher submissa faz bem ao marido todos os dias de sua vida e pavimenta o caminho do amor do marido por ela. Então, a missão da esposa é sustentar a missão do marido, que é amar a esposa a ponto de morrer por ela. Olha que coisas maravilhosas que nós podemos aprender com os princípios bíblicos, né? Então, quais são as implicações práticas para nós encerrarmos aqui? Primeiro, ambos, homem e mulher, foram criados por Deus. Ambos, homem e mulher, caíram em pecado. Ambos, homem e mulher, são salvos de igual forma pela fé em Cristo Jesus. Qualquer tentativa, vejam, presta atenção nisso, qualquer tentativa de haver um conflito de valor entre o homem e a mulher está em desacordo com o ensino bíblico. Qualquer cultura ou religiosidade que diminui o valor da mulher, subtraindo-lhe a dignidade conferida pelo Criador, merece o nosso repúdio. Qualquer tentativa de desfazer os princípios estabelecidos por Deus para a funcionalidade harmoniosa da família é uma afrontosa oposição ao projeto divino. Segundo, a mulher foi criada por Deus à sua imagem e semelhança, tal qual o homem. Não há superioridade nem inferioridade de gênero, jamais. Tanto o homem como a mulher carregam a imagem do Criador e foram criados à sua semelhança. Terceiro, a mulher foi tirada da costela do homem. Agostinho de Hipona disse com razão que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para comandá-lo, nem dos seus pés para ser subjugada por ele. Foi tirada da costela do homem para ser sua coigual e o centro do seu afeto. Olha que coisa linda. Ao tirar a mulher da costela do homem, Deus evidencia que os dois, no casamento, não se opõem, mas se complementam. Essa que é a verdade, se complementam. Quarto, a mulher foi dada ao homem como auxiliadora idônea. Ao longo dos séculos, minhas queridas, em virtude do pecado, as mulheres foram despojadas do seu valor e dos seus direitos. Até hoje, em muitas culturas e em alguns segmentos religiosos, ao arrepio da palavra de Deus, a mulher tem sido colocada numa posição de inferioridade em relação ao homem. Infelizmente, isso tudo por causa do pecado. Tudo por causa do pecado. E por último, a mulher e o homem devem viver em harmonia, ou melhor, devem viver em harmoniosa interdependência. A mulher procedeu do homem e o homem procede da mulher. No casamento, os dois não estão em oposição, mas em harmonia. Não estão competindo, mas cooperando um com o outro. O casamento é uma aliança de amor, onde marido e esposa vivem para agradar um ao outro.
O marido deve ser um líder servo como Cristo e a esposa deve sujeitar-se de coração ao marido. De que maneira? Exatamente como a igreja é submissa a Cristo. Então, como que você deve se submeter ao seu marido? Exatamente como a igreja é submissa a Cristo, o cabeça da igreja. Assim, a família cumpre o seu propósito e por ela Deus é glorificado. A igreja é edificada e a sociedade é construída dentro dos padrões de Deus, né? Eu quero encerrar essa devocional com uma frase da escritora Carolyn McCulley, que afirma o seguinte. Ela disse o seguinte, veja: é necessário ser uma mulher ousada para viver contrariamente à sua cultura, escolhendo a glória de Cristo acima de qualquer honra pessoal. Eu vou repetir, porque foi uma mulher que disse, não foi um homem nem sou eu. É necessário ser uma mulher ousada para viver contrariamente à sua cultura, escolhendo a glória de Cristo acima de qualquer honra pessoal. Que frase impactante, hein? Minha oração, minhas queridas, quero me dirigir a você. Minha oração é que Deus conceda a você, mulher e esposa, o entendimento bíblico necessário para compreender essas verdades bíblicas ensinadas aqui nas Escrituras. E ao compreender essas verdades biblicamente, que você possa colocar em prática no seu casamento, em obediência a Deus e à sua palavra, para o seu bem, para a sua felicidade e a felicidade da sua família, e o mais importante, para a glória de Deus. Lembre-se, para a glória de Deus. Portanto, que Deus te ajude nessa sua missão e que Deus te abençoe. Amém.